Bom dia, boa tarde e boa noite, internet. Está aberto oficialmente a segunda temporada do Papo de Montenegrino. Eu sou o jornalista Cássio Pereira. Eu sou a jornalista Manuela Petri. Oi, Podesfera. E aqui com a gente está o João Roden, nosso parceiro na coordenação desse projeto e responsável pela parte técnica. Que saudade que a gente estava disso, hein? O Papo de Montenegrino iniciou no ano passado, quando gravamos 30 programas. Uma ideia que surgiu porque nós três gostamos de bater papo, ouvir e contar histórias, principalmente quando elas têm relação com Montenegro ou com as pessoas daqui. Em dezembro, a gente fez uma pausa e agora estamos de volta. E com novidades no âmbito pessoal. O meu filho, Benjamin, já nasceu, inclusive tá aqui, qualquer chorinho vocês relevem, tá? O João Roden tá reformando a casa, quase pronta já. E o Augusto, filho do Cássio, tá quase chegando. Inclusive, talvez ele já tenha nascido quando tu estiver escutando esse programa. O objetivo aqui no podcast é bater um bom papo e dar espaço para as ideias, pessoas e entidades que se destacam aqui na cidade. Importante destacar também que é um projeto totalmente independente, ou seja, a escolha dos convidados, dos temas, a linha editorial, tudo isso é feito pela gente. O programa vai ao ar sempre nas quintas-feiras, no finalzinho da manhã, e tu pode escutar tanto no Spotify como no YouTube. Aproveita para dar aquela moral pra gente e segue nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook, @Papo de Montenegrino. Interage, manda tua sugestão, tua crítica, enfim. E se 2021 foi um ano corrido, dá para ouvir agora os programas antigos. Os assuntos são dos mais variados, arte, política, história, tem de tudo por lá. Vale conferir. Boa, Manu, boa, João. Vamos então à primeira entrevista dessa segunda temporada. Nós gostaríamos que o assunto fosse mais leve, né? Que fosse uma pauta feliz. Mas o mundo inteiro está acompanhando uma guerra ocorrendo no leste europeu após a invasão da Ucrânia pela Rússia. E numa realidade globalizada como essa que a gente vive, ninguém passa incólume por um conflito assim. Hoje nós conversamos com a internacionalista Montana Matei, pós-graduada pela URGS em Estratégia e Relações Internacionais Contemporâneas. Montana, em primeiro lugar, seja bem-vinda, assim, obrigado pelo teu tempo, pela tua disponibilidade. É um prazer conversar contigo. Oi, é um prazer falar com vocês também. Montana, a gente sabe que tem uma série de fatores que deixam esse tema bem complexo. E tem um ditado antigo que diz que numa guerra a primeira vítima é a verdade. Tem como resumir o que está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia e quais os principais fatores que influenciam nessa guerra? Sim. Isso que a gente fala de vítima é verdade, uma coisa bem complicada hoje, porque a gente vê justamente como é tratado como se fosse um dualismo, como se tivesse uma entidade do mal e uma entidade do bem. E a coisa ela é muito mais complexa do que isso, e a gente tem que ter uma análise um pouco crítica sobre o que está acontecendo. Porque dentro do sistema internacional a gente sempre considera que são atores. E os atores agem de acordo com seus interesses. Então, muitas vezes, os conflitos que a gente tem, eles são resultado de uma série de fatores que vários atores fizeram até chegar no que eles queriam exatamente. E esse conflito ele é resultado de uma coisa que acontece há muito tempo. Então, a gente tem que pensar primeiro que a Ucrânia como um país é uma coisa muito recente. Porque a Ucrânia foi parte do Império Russo e depois foi parte da União Soviética, e a União Soviética só foi se dissolver por 91. Então, entre 91 para cá é um processo muito recente na história. E existe um sentimento muito grande dentro da Ucrânia e dentro da Rússia sobre um certo pertencimento, assim, como se fosse um pertencimento. Tu tem movimentos separatistas dentro da Ucrânia e tu tem uma população russa dentro da Ucrânia, que são pessoas que estavam ali dentro da União Soviética ou foram para lá depois, porque eles se sentem identificados por conta da cultura, o idioma é muito parecido também. Não vou dizer que é praticamente igual, porque ia ser preconceito da minha parte, que não sei tanto diferenciar, mas ele é muito similar. E dentro da Rússia ainda tem também um sentimento muito de saudosismo com a União Soviética. E é importante falar
que não só tem esse sentimento grande de pertencimento da União Soviética e de todo esse complexo, mas tu tem parte da população que teria interesse em formar uma União Soviética, e tu tem uma parte da população, aliás, tem uma grande parte da população que aprova as coisas que o Putin faz. Hoje a gente tem grande parte da população também questionando, porque eles não são a favor da guerra. Eles podem compreender como chegou nesse ponto, mas eles não são a favor da guerra. Mesmo quando a gente fala em tentar ter um senso crítico e não ter um certo e um errado, um bem e um mal, a gente ainda tem que entender que mesmo assim nós temos que ser críticos à guerra. Porque tu poderia ter resolvido isso de uma forma pelo diálogo. É o que a gente espera que acontecesse a esse ponto. Depois de tudo que a gente já viu de conflitos em 2022, a gente esperava que a gente estivesse num patamar em que as coisas pudessem ser resolvidas através do diálogo. Mas desde que houve a dissolução, quando a União Soviética deixou de existir e a Ucrânia passou a se tornar um país, uma democracia, primeiro que sempre foi uma democracia muito conturbada. E tu teve governos que os governos trocavam entre governos pró-Rússia e governos pró-Estados Unidos. E toda vez que tu tem uma troca de governo, o posicionamento da Ucrânia também muda. Até 2014, tu tinha um governo pró-Rússia. E quando teve toda a questão da Crimeia e a deposição do presidente, e tu trocou para um governo pró-Estados Unidos, que hoje é o Zelensky, isso também deu uma mudada de chave na coisa. Porque se tu tivesse um governo pró-Rússia agora, isso não estaria acontecendo. Claro. Mas o que acontece? Não só a gente tem que pensar em fatores econômicos. Como aquilo tudo era um país só, quando nós temos um país, a gente constrói estruturas dentro do país. Então, o Brasil, por exemplo, tem as hidrelétricas, tem toda a questão da energia, e isso acontecia na União Soviética também, até porque a União Soviética foi uma coisa que durou por muito tempo. Muito mais tempo do que hoje a Ucrânia é país. Então, em todos aqueles países que constituíam a União Soviética, tu tem, por exemplo, gasodutos. E a gente fala tanto da questão do gás da Rússia justamente por isso, porque a Rússia fornece para toda a Europa justamente através dos gasodutos que ela tinha enquanto União Soviética. Então, esses gasodutos passam por baixo de todos os países que eram União Soviética. E a Rússia precisa ter acesso a essa população que ela própria fez. Claro. Então já existe um conflito ali nisso, da Rússia querer manter um poder de estruturas que ela teria feito no momento da União Soviética. E a Ucrânia, ela sempre foi assim, o principal aliado da Rússia nessa parte. E eles, há muito tempo que se conversam, foi um tratado de não pertencer à OTAN, e a Rússia considera isso tão grave porque se concordou em não ter armas nucleares naquela região. E a gente tem o Tratado de Não Proliferação, que todos os países que assinaram, eles declararam que não desenvolveriam armas nucleares por si próprios. O que acontece se tu faz parte da OTAN, a OTAN ela é a organização do Tratado do Atlântico Norte. Ela é uma organização militar. Ela não é um tratado econômico, não é um bloco como o Mercosul ou como a União Europeia. Ela é um tratado de proteção. E ele é um tratado de proteção, que isso é uma coisa que a Rússia contesta também. Ele é um tratado de proteção que foi criado no contexto de Guerra Fria para combater a União Soviética em si. Mas se a União Soviética não existe mais, por que a OTAN existe? Esse é um questionamento que a Rússia faz. E mais do que isso, por que a OTAN quer ficar na fronteira com a Rússia? Sim, e quando tu entra no contexto... A Ucrânia fazer parte da OTAN seria uma quebra desse acordo que foi feito, vamos dizer. Sim. E quando tu faz parte da OTAN, tu compartilha de todo o poderio militar que os países membros têm. E muitos desses países têm armas nucleares. Inclusive Estados Unidos. Então, tu colocando bases da OTAN dentro da Ucrânia, tu daria um poderio militar muito grande, inclusive com poderio nuclear.
E isso é o que a Rússia tem batido desde o princípio. Isso é o que a Rússia, inclusive agora, quando o Putin está abrindo diálogo e pedindo negociação, ele bate muito nessa tecla. Ele fala desmilitarização, que eu não sei se as pessoas realmente entendem o que é esse conceito. Porque não é, vamos tirar todos os militares e destruir o exército da Ucrânia. Não. O que ele não quer, ele quer um comprometimento da Ucrânia de que realmente não vão se estabelecer esse tipo de bases lá. Ele não quer que exista um possível poderio militar, ele quer que eles se comprometam a não fazer parte da OTAN e não tenha mais esse reforço de armamento. Sim. Se a gente para analisar a quantidade de dinheiro que tem se investido nos últimos anos na Ucrânia por parte militar dos países que a gente chama do Ocidente, é muito grande. É muito, muito, muito dinheiro mesmo, são bilhões de dólares. E os Estados Unidos, inclusive agora, eles deixaram claro que eles não vão se posicionar a fato de colocar tropas lá dentro, americanas. E que eles farão sanções, principalmente. Mas a injeção de dinheiro, de capital dos Estados Unidos dentro da Ucrânia para incentivar o militarismo, ele continua. Aliás, Montana, tu começou a responder uma parte da pergunta que eu ia te fazer agora, que é o seguinte: sempre que a gente tem um conflito mundial, se olha rapidamente para a Casa Branca, né, para ver, né, como os Estados Unidos vão se posicionar. Como que os Estados Unidos estão posicionados hoje e como deve ser a atuação do Biden a partir de agora? Eu acho que ele ficou, inclusive, um pouco numa saia justa. Porque as pessoas ficaram um pouco chocadas, assim, como o Putin reage com as coisas. Para mim, até que não foi surpresa, porque ele tem um governo muito forte. E ele sempre se posicionou dessa forma. Se a gente pega os discursos, todas as vezes que teve conflito entre OTAN e Rússia, o posicionamento do Putin sempre foi esse. Sempre foi uma coisa meio nível assim, ó, se vocês fizerem isso, eu vou explodir a Europa. É chocante, mas sempre foi. Só que nunca esse combate, de fato, essa briga, sempre ficava entre duas ameaças, entre OTAN e Rússia, e ficava nisso. Era, vou tentar colocar uma base, não, tu não vai tentar colocar uma base, porque se tu fizer isso, eu vou fazer tal coisa, e ficava nisso. E o que a gente tem agora é que a gente tem um governo pró-Estados Unidos na Ucrânia, com um presidente bem contestável, e esse governo, ele comprou muito essa ideia da OTAN de nós vamos ser teus guardas-costas, vai, enfrenta a Rússia que vai dar certo. Só que o que se acreditava que aconteceria seria que o Putin recuasse, que o Putin não fosse fazer nada, que ficasse simplesmente no discurso. E nisso se continuou injetando dinheiro por parte de vários países, Reino Unido, Estados Unidos, Alemanha. E o que aconteceu foi que o Putin reagiu. E por um lado parece uma coisa muito assim, os Estados Unidos estava prevendo o que aconteceu, né? Ninguém acreditou nos Estados Unidos. Mas a gente tem que pensar também que foi meio que cutucar a onça, sabe? Então, não foi tanto uma previsão assim, eu acho que isso vai acontecer, mas também muito de ficar implicando com ele até que ele fizesse isso, o que não torna certo, obviamente, mas tem uma sucessão de fatos, não foi do nada. E a partir do momento que isso aconteceu, isso colocou o Biden também numa condição bem complicada. Porque a partir do momento que a Rússia, de fato, entrou na Ucrânia, as pessoas acharam que a OTAN fosse cumprir todo o papel protetor que ela falou que faria, que o próprio Estados Unidos falou que, né, deu uma ideia, assim, de como se eles fossem explodir a Rússia. E, na verdade, isso nem poderia acontecer. Tu ter um embate entre Estados Unidos ou OTAN e Rússia é uma coisa muito grave. Rússia e Estados Unidos são as maiores potências militares do mundo. Tu tem livros dentro da RI, a gente tem livros que, inclusive, assim, discordam entre qual dos dois tem mais poderio, porque nenhum dos dois tem uma declaração aberta, né? A gente estima e sabe que a coisa é gigantesca.
mas ela é muito bem escondida. Então, a partir do momento que isso aconteceu, as pessoas ficaram muito... tá, e agora o que vai acontecer? Vai ter a Terceira Guerra Mundial. Mas o Biden não poderia responder de uma forma que fosse mandar tropas ou contestar. Primeiro que a OTAN não poderia entrar num território num país que ela não é atuante. A OTAN não pode entrar na Ucrânia para proteger a Ucrânia, sendo que a Ucrânia não é membro. E existe algumas fontes de hackers russos chegaram a divulgar que já existiam bases da OTAN dentro do território ucraniano. Mas não se tem uma grande confirmação sobre se isso realmente teria acontecido. O que se sabe é que se elas existiram, elas já não existem mais. Sim. Elas teriam sido destruídas naquele primeiro ataque que a Rússia fez a todas as bases militares que tinha dentro da Ucrânia. Isso já seria uma coisa bem grave, porque ele quebraria um pacto internacional. Então, os Estados Unidos não podem tomar essa posição. E o que o Biden fez foi exatamente o que seria mais prudente, que foi dizer que ele aplicaria sanções econômicas. Ele está tentando sanções de outras formas também, para tentar quebrar de alguma forma a economia da Rússia. Com medo também, porque quebrando a economia da Rússia, tu pode acabar quebrando muitas outras economias no mundo. Com certeza. E isso afeta o Brasil, por exemplo, onde o nosso país entra nessa história toda. Dá para fazer uma avaliação de como os representantes da nossa política externa estão se comportando diante desse conflito? Olha, o Brasil vai ser afetado primeiramente, como a grande maioria dos países, que vai ser a alta do dólar. Uhum. Mas daqui tem alguns insumos que entram no Brasil que são especificamente de origem russa, ou que o mercado russo fornecia um valor menor, então ele vinha majoritariamente do mercado russo. E é o caso, se eu não me engano, dos fertilizantes. Então, existe uma chance de impactar grandiosamente a agricultura no Brasil. E a agricultura ela é grande parte da economia do Brasil, então isso seria um problema. Quando os Estados Unidos anunciou as sanções econômicas, eles também se comprometeram que tentariam reduzir ao máximo o impacto dessas sanções no mundo. Uhum. Não sei exatamente o que vai ser feito. Porque por mais que tu tente reduzir uma coisa muito, muito grande, é o maior país do mundo. Então, tu cortar todas as questões econômicas e o contato e tudo que vem do maior país do mundo, as é muito consequências difícil. podem ser pior, né? Pode ser muito pior. É por isso que agora todo e qualquer passo tomado por qualquer país, ele tem que ser muito cauteloso. Primeiro que muito provavelmente o Putin não vai recuar. Não é característica do Putin recuar. Ele sempre teve um governo muito forte, ele é uma pessoa... E mesmo que hoje as pessoas estejam contestando a guerra, tu não vê as pessoas contestando o governo dele. Porque ele deu uma proteção para a Rússia muito forte. Ele é um governante muito forte. Tanto que está no poder desde 2012. Ele já entrava no poder muito antes, em outras ocasiões, como presidente ou assistindo à presidência, e ele está no poder desde 2012. E o Brasil chega a ficar numa situação que, sei lá, acho que para mim é um pouco engraçado. Porque a postura do governo brasileiro, desde que o Bolsonaro se elegeu, foi fazer toda uma campanha anti-comunismo, socialismo, incentivando todo um imaginário da população. E quando a gente chega num conflito que a maior parte da população mundial separa como se fosse um conflito entre Ocidente e Oriente, um conflito entre socialismo. A Rússia não é socialismo há muito mais tempo, não tem característica disso, mas na mente das pessoas ainda é. Então, propriamente do brasileiro, o brasileiro vê a Rússia como socialismo. Então, hoje os apoiadores do Bolsonaro não se colocariam na mesma posição que ele está tomando. Isso é uma coisa bem curiosa. Sim, tá como se estivesse se contradizendo. Contradizendo exatamente isso. E no começo até pareceu que tivesse sido uma coisa precipitada da parte dele, porque o Mourão falou uma coisa, ele falou outra, e aí o governo deu uma posição oficial que também era diferente.
E saiu uma coisa meio que, não, mas ele se precipitou e agora ele vai tomar uma posição que vai ser pró-OTAN, pró-Ocidente. E, na verdade, quando deu um tempinho a mais para ele pensar, ele veio com essa nova posição dele, que é de neutralidade. Então, ele está tomando um caminho totalmente diferente que os apoiadores dele tomam, né? E o Brasil está sendo muito criticado no exterior. Está sendo muito criticado pelos Estados Unidos, pela OTAN, por muitos países na ONU. E eu acho, assim, não é que o Brasil não deveria ter uma posição de neutralidade, porque a guerra ela é nunca aceitável. Sim. Não existe nada que tu possa dizer para defender a guerra. Então, independentemente se fosse outro governo, se fosse um governo de esquerda, provavelmente a posição seria talvez de uma neutralidade, mas uma neutralidade em não defender que haja um ataque à Rússia, mas de deixar claro que a guerra é contestável e que as coisas têm que ser resolvidas por diálogo. Só que a neutralidade que o Bolsonaro está colocando não é essa. A neutralidade que ele está tentando colocar é: eu não tenho nada a ver com isso. Porque ele não quer estragar... comprometer, né? Ele não quer se comprometer, exatamente isso. Ele não quer dar o passo de dizer: não, Rússia, olha só, tu tá errada. E aí, isso tá sendo muito grave. Eu não sei como que isso vai andar ainda, porque ele muda de posição de uma forma que às vezes é até um pouco imprevisível. Eu não esperava esse apoio dele à Rússia. E eu li algumas declarações da base dele, do porquê apoiar a Rússia, que são umas coisas meio bizarras, assim. Por exemplo, eu estava escutando o comentário sobre o filho dele mais novo, não mais novo, o segundo mais novo, o Carlos. Carluxo. Que um dos filósofos americanos de política que o Carluxo gosta muito, que é de extrema direita, ele defendeu a posição da Rússia e que se deveria apoiar a Rússia, porque a Rússia ela era um país que era anti-movimento homossexual e que era um país, assim, sei lá, um ideal assim do homem macho, sabe? Sério? Bruto. Chega a ser triste. Seria cômico se não fosse trágico, né? É bizarro. É totalmente bizarro, sabe? E talvez, eu acho que talvez o Bolsonaro realmente esteja se identificando nisso, sabe? Até porque a gente sabe que ele não tem um conhecimento de geopolítica muito grande. Então, eu acho que ele tá se apoiando no imaginário dele de Rússia. Sim. O que isso vai sobrar pro Brasil, só Deus sabe, porque a gente tá sendo muito criticado. Sim. Montana, deixa a gente aproveitar, assim, na rede social, né? Agora tu falou no Carluxo, que é bem atuante ali no Twitter, inclusive do próprio Bolsonaro. Uma das principais críticas, assim, que a gente lê ali na rede social hoje é sobre uma superexposição, ou como a gente pode chamar, assim, talvez uma comoção exagerada por ser um país europeu, assim, né? Por ser um confronto entre europeus, brancos, olho claro, né? Quando comparado a confrontos, assim, que acontecem em outros países mais pobres, como na África, por exemplo, né? Tu concorda com esse tipo de crítica? Tu acha que é válido a gente fazer essa comparação? Eu concordo muito e eu fico feliz que as pessoas estão começando a se questionar isso. Porque a gente tem que achar contestável, a gente tem que achar errado, a gente tem que ficar triste pelas mortes, mas algumas coisas a gente tem que ter um senso crítico sobre. E, por exemplo, quando eu passo o dia inteiro assistindo o Globo News. No primeiro dia do conflito, uma das comentaristas da Globo News fez um comentário que eu fiquei, como assim? Ela falou que era o maior conflito, a primeira guerra desde a Segunda Guerra Mundial. Nossa! E eu não entendi. Porque na minha cabeça era, como assim? E aí, com o passar dos dias, eu comecei a entender o que eles queriam dizer com isso. E o que tem por trás desse tipo de fala é muito grave, porque mesmo
nos primeiros dias tu já tinha uma contabilização de mortes, mas uma contabilização de mortes que não era nada perto do que tu já teve de outros conflitos. E, bom, a gente teve inúmeros conflitos bizarros nos últimos anos, conflitos muito graves, com muitos números de mortes, com explosões. A gente tem o próprio conflito da Palestina ali, que é uma coisa que é diária. Todos os dias tem gente morrendo há décadas. A gente teve a invasão de Iraque e Afeganistão. E todas as lutas que tiveram dentro do Oriente Médio, que continuam, inclusive, em guerra. No continente africano e no Oriente Médio, nós temos conflitos todos os dias, com gente se matando, com números de mortes estratosféricos. E aí, quando tu vê... Assim, no primeiro dia, se eu não me engano, a ONU tinha contabilizado 64 civis mortos. E a Globo News já relatava como a primeira guerra depois da Segunda Guerra Mundial. Como? Como que isso é a primeira guerra com 64 baixos de civis, quando tu tem milhares de civis mortos em outros conflitos nas últimas décadas? Como? E a partir daí a coisa foi se tornando muito mais grave. Porque até então eu via isso no fenômeno no Brasil. E eu realmente ficava, porque eu vi gente juntando dinheiro para mandar para lá. E várias outras coisas com conflitos que eu acompanho diariamente, principalmente como internacionalista, e eu não vejo ninguém na bola. Eu não vejo sair na mídia internacional. Eu acompanho mídia de vários países. Eu adoro ler o ponto de vista de outros noticiários no mundo, tipo Deutsche Welle, Al Jazeera. E me chamou muita atenção de como isso estava sendo colocado. E agora a gente já tem gravações que as pessoas realmente estão nessa questão da mídia social, de como está sendo retratado no resto do mundo. Por exemplo, o que falou um dos procuradores da Ucrânia, que ele ficava muito triste de ver pessoas igual a ele, branca, loira e do olho azul, morrendo. Isso. Que é isso? Tem hoje até eu recebi do tiozão do WhatsApp, que acontece seguidamente, um compilado de pequenos comentários, assim, de diversos jornalistas, repórteres, enfim, do mundo inteiro. E alguns eram assim, não são pessoas da África, são pessoas da Ucrânia, são pessoas bonitas, o repórter disse. A gente fica sem reação ao ouvir uma coisa dessas, porque, além de tudo, a pessoa faz uma comparação. E é uma mescla também de desconhecimento com preconceito, né? Assim, o que a gente também viu de barbaridades das pessoas opinando sem nem mesmo saber assim, o que é leste europeu, o que era a União Soviética, né? A gente é um festival assim, por isso que a gente fez questão de te ouvir hoje, para a gente poder trazer uma informação assim, mesmo sendo um assunto complexo, a gente poder minimamente entender assim, da onde parte e por que as coisas estão acontecendo, né? Sim. Isso é bom, assim, de certa forma, porque isso é uma visão europeia. Sim. Eles não têm esse sentimento de xenofobia, eles não têm essa distinção de hoje. Isso é uma coisa muito viva e é um sentimento que vem crescendo nos últimos anos. Inclusive, um dos motivos também desse conflito estar acontecendo é justamente porque a Rússia denuncia as células neonazistas dentro da Ucrânia. E eu lembro também que no primeiro dia que apareceu na BBC News, o Hugo Echaka chegou a comentar que ele falou que o Putin tinha falado que a Ucrânia era um país neonazista e isso era mentira. O que o Putin falou é que dentro da Ucrânia tu tem movimentos neonazistas que são suportados pelo governo. E de fato tem. E se a gente pesquisa hoje, jogar no Google, pode colocar em português mesmo, tu vai ver notícias de vários nos jornais, eu até parei para olhar, tem até do Estadão, falando sobre essas células. Elas realmente existem, elas são milícias. E o que a gente tem visto nos últimos dias, e foi relatado por pelo menos 3 brasileiros que eu acompanhei, é que eles estão tentando sair da Ucrânia, e o que acontece? São jogadores de futebol brasileiros que moram lá. Já não são pessoas comuns, são pessoas com condições, né? Sim. Mas normalmente, qual é o tom de pele do jogador de futebol brasileiro que vai para o exterior?
Negro. Negro. Ou mulato. Sim. E tu tem vários deles relatando xingamentos por parte da polícia, dizendo que eles não tinham direito de sair, que a prioridade eram europeus, sendo empurrado de dentro de vagões de trem, dizendo que eles não faziam. Teve um outro que disse que a polícia cobrou dele para entrar nos trens, que não são pagos, eles são gratuitos. Sim. Então, grande parte deles, se não todos, estão vendo essa xenofobia e isso que a gente denuncia como movimento nazista dentro da Europa na pele. Então, essa xenofobia que a gente vê por parte dos jornais, que um dos jornais, que eu não lembro agora de que país era, o da França falou umas coisas bem bizarras, mas um deles fala que a gente está vendo isso acontecer num local europeu, no século XXI. A gente não está falando de Iraque, de Afeganistão, a gente está falando de um continente europeu civilizado. Ele usa essa palavra, civilizado. Exatamente, eu vi essa pessoa, eu vi essa reportagem. Então, assim, para ele, fora do continente europeu é um monte de gente na selva, a gente vive de caça e coleta, se pendura em cipós e briga por comida. É. Então é chocante que esse conflito esteja acontecendo na Europa, porque eles são civilizados. É uma coisa... E assim, mesmo que se tu tratasse isso como guerra, a guerra ela não é uma coisa civilizada, eu também não acho que seja. Mas e aí? Esses países que ele considera civilizados não se meteram em nenhuma guerra nos últimos anos? Os Estados Unidos estavam bombardeando Somália na semana passada. Aí não entra no quesito de civilização dele, ou em todos os conflitos que a França já entrou, sabe? E pra mim, a palavra civilizado foi muito pesada. Com certeza. Porque é quase um ponto de dizer que eles não são humanos. Sabe? É bizarro, é um racismo, uma xenofobia muito forte. E a rede social trouxe isso, né? Mostrou pro mundo que isso acontece. Mas mesmo assim as pessoas se negam a ver, né? É um pouco complicado. Pra mim, o grande problema é que falar desse conflito é tocar numa coisa que ela é muito... Tem que ter muito cuidado, porque ela fica muito no imaginário das pessoas. Porque Rússia, para as pessoas, é símbolo do socialismo. E a gente ainda tem essa grande briga que as pessoas vivem num dualismo de capitalismo e socialismo. Isso fica preso nelas. Então, toda vez que a gente fala sobre Rússia, é como se fosse um tabu. Sim. Então, eu acho que tentar desconstruir o que está acontecendo hoje é muito mais difícil. Se fosse um conflito entre outro país, talvez não fosse tão complicado. Mas quando a gente fala em Rússia, as pessoas não querem nem saber, não querem nem tentar entender. Porque, para eles... Rússia até hoje é o socialismo do mal, e a Rússia é um país extremamente capitalista. E eu tenho certeza que muita gente ainda acha que é socialista. Quando eu fui morar na Rússia em 2011, acho que a pergunta assim, que eu recebia de muita gente era: como que eu tô indo para um país socialista? E gente, já tinha acabado há 20 anos. Agora tem. Então, é muito difícil falar sobre isso, porque não só é uma coisa que foi construída há muito tempo, é uma coisa que envolve problema militar, problema econômico, mas, mais do que tudo, ele envolve muito esse dualismo que as pessoas têm, o fantasma do comunismo, principalmente, que a gente sabe que está muito vivo nos últimos 5 anos. Acho que por um tempo, acho que quando eu e tu, Manu, a gente estava na escola, a gente falava bastante sobre quantas pessoas acreditavam de que existia realmente uma ameaça ao comunismo quando teve o golpe de 64. E para nós parecia uma coisa distante, sabe? Sim. Daí a gente parava pra pensar, nossa, como é que as pessoas acreditaram nisso? E achar na nossa cabeça que aquilo era uma coisa distante, sabe? Que hoje todos nós sabíamos que isso não era verdade. E a gente descobriu que não era bem assim. Porque o que a gente vê hoje é exatamente isso. Tu vê o fantasma do comunismo, ele sendo reforçado para fazer coisas sem que esse movimento de fato exista, né? Comprovadamente. E quando a gente fala sobre Rússia, a gente também está fazendo isso, né? Inclusive, o que os Estados Unidos fica batendo na tecla várias vezes e que o Putin nunca falou? Os Estados Unidos fica batendo na tecla dizendo que o Putin quer reviver a União Soviética, que ele vai continuar expandindo. Eles dizem isso seguidamente, que não vai ser só a Ucrânia, que eles vão continuar expandindo e que no momento que ele tentar pegar outro país
da região, por exemplo, a Polônia, e esse país for parte da OTAN, que no momento que ele colocar o pé dentro do país da OTAN, daí sim eles vão ter liberdade, de fato vão ter respaldo internacional para intervir. E eu tenho a sensação que a partir do momento que esse conflito baixar a poeira, vai se propagar também uma ideia de que, olha só, conseguimos impedir a Rússia de invadir outros países, de tentar formar uma nova União Soviética, de expandir mais. Só que o Putin nunca colocou como se ele quisesse fazer isso. Sim, ele não venceu um conflito que nunca começou, na verdade. Então, nunca existiu, é exatamente isso. Porque o que ele fala abertamente é desmilitarizar a Ucrânia, que é tu evitar que entre a OTAN lá ou qualquer outro tipo de injeção militar desse nível a ponto de tu ter uma estratégia militar muito forte no território dele. E sobre as células neonazistas, que é um movimento de extrema-direita muito forte. O governo é de extrema-direita na Ucrânia. Ele não fala sequer em depor o presidente. Mas o que se propaga é que ele quer tomar o governo da Ucrânia e ele vai continuar invadindo e ele vai criar a União Soviética de novo. E isso hoje é impossível. O Putin é doido, mas ele não é tão doido assim, sabe? Nem ele chega nesse nível. Montana, a gente quer te agradecer. Muito obrigada pelo teu tempo, pela tua disponibilidade. Acho que foi uma conversa muito... Mesmo sendo de um tema difícil, foi muito legal. Deixou as coisas bem mais claras. A gente vai seguir acompanhando e torcendo para que isso acabe logo e o mais rápido que for possível. Muito obrigada. Capaz. Valeu, essa foi a montenegrina Montana Matei falando sobre o confronto, né, que a gente está acompanhando na Ucrânia, né, entre Rússia e Ucrânia, explicando de que forma o Brasil também entra nesse processo e, enfim, tudo que envolve o conflito, tá bom? E chegamos ao final do primeiro Papo de Montenegrino de 2022. Antes disso, temos um quadro que foi criado no ano passado, é o Dica Daqui. É o momento em que damos sugestões aos nossos ouvintes. Um lugar para ser visitado, um passeio, um serviço, um perfil local para seguir na rede social, enfim. Manu, diga lá qual a tua sugestão desse primeiro Papo de Montenegrino. Eu tenho 2 sugestões de perfis. A gente, na pandemia e durante todo esse período, teve um crescimento gigantesco de pessoas com problemas psicológicos, emocionais, de ficar dentro de casa. Nossas mentes deram quase uma tela azul de tanta loucura que anda acontecendo. E tem 2 montenegrinas que eu sigo nas redes sociais, são psicólogas, e que têm feito um trabalho muito legal para ajudar a gente a entender todos os processos que cada um tem passado. Uma delas é a Bruna Krug Lima, que tem o Instagram @psicoforadacaixa, e a Sara Kleinschmidt, eu acho que a Sara é de Pareci Novo, que tem o Instagram @apsicosara. E as duas fazem um trabalho muito, muito legal nas redes sociais, além de atenderem como psicólogas, obviamente. Mas é legal a gente seguir e elas dão dicas, algumas coisas que a gente pode fazer no nosso dia a dia para dar uma amenizada em tudo isso. Então, vale a pena a gente seguir lá nas redes sociais. Boa, Manu. Eu acho importante sempre a gente valorizar o pessoal que investe e que empreende, né, aqui na cidade. E tem um casal de amigos nossos, o Bruno e a Bruna Eixa, que são donos de uma marca, a 2B, é isso? Que estava até então instalada ali ao lado da Praça Rui Barbosa e vai fazer a sua reinauguração no dia 11 de março, é uma sexta-feira. Agora eles estarão lá junto ao Complexo Soma, né, no posto Soma, ali na Buarque. Então, a partir do dia 11 de março, é uma sexta-feira, às 9 da manhã, o pessoal que curte aí moda fitness, aí roupa para ir para academia, corrida, etc., só chegar lá na 2B, falar com o Bruno ou com a Bruna. Se falar que ouviu no Papo de Montenegrino, consegue um descontinho lá, 10%. Eu espero que eles aceitem isso agora. A gente ainda não propôs isso para eles, mas a gente espera que
que funcione. Então, não esqueça, é ótimo, né? Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, @Papo de Montenegrino. Muito obrigado, né, a ti que acompanhou no ano passado e que está com a gente de novo aí, em mais um ano dessa loucura. Muito obrigado, Manu, muito obrigado, João, por acreditar em mais um ano nesse projeto e até semana que vem. Valeu, Cássio, valeu, João. Quinta-feira a gente está de volta com mais um Papo de Montenegrino no Spotify e no YouTube. Tchau!